Olá pessoal, tudo bem? Sou eu, professora Débora Rico, aqui do Rico Domingues Concursos. Eu sou professora de Direito Administrativo e sócia diretora administrativa aqui da escola. Hoje vim aqui para trazer para vocês muito mais do que uma aula demonstrativa. Eu vim aqui para uma breve conversa para você que vai passar esse verão se preparando para o concurso do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Vim conversar com vocês sobre 4 tópicos para ajudar você nos seus estudos e na tomada da sua decisão sobre estudar no Rico Domingues Concursos ou não. Olha só, pessoal, o primeiro tópico da conversa de hoje que eu quero ter com vocês é explicar como é que funciona o curso EAD preparatório para o concurso Tribunal de Justiça de Santa Catarina aqui no Rico Domingues. O segundo ponto que eu quero conversar com vocês é por que estudar no Rico Domingues. Eu vou te responder essa pergunta, que deve estar martelando aí na cabeça de muita gente. E olha que você vai se surpreender com a resposta, hein? Terceiro ponto da nossa conversa de hoje, eu quero trazer para vocês depoimento e dicas de quem já passou pelo que você está passando, já alcançou a sonhada vaga. Esses depoimentos e dicas de nossos ex-alunos, tenho certeza que vão te dar uma força, uma motivação agora nesse momento importante da sua vida. Eu trouxe para vocês um depoimento em vídeo da Patrícia, que foi nossa aluna no último concurso do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e foi aprovada em primeiro lugar para técnico. E trouxe para vocês também um depoimento da Adriana, que foi aprovada agora no último concurso que teve para o Ministério Público de Santa Catarina, no curso de analista do MP. Tenho certeza que vai dar uma força legal para vocês. E pelos dias você tem aula aí disponível para você. E Débora, quando chegar lá na última semana, sua casa, com tempo hábil para você estudar e ser aprovado no concurso do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ok? Pessoal, qualquer dúvida, estamos à disposição no atendimento. Vocês têm aí também escrito aí no curso o informativo do curso completo com todos os detalhes. Tenho certeza que você vai gostar. A gente espera você aqui, ok? Material de apoio. Como é que funciona o material nesse curso? Pessoal, vocês não recebem apostilas detalhadas. Elas são aqui no curso presencial. Mas você recebe material de apoio, listas de exercícios, indicações de bibliografia. O foco aqui do curso são aulas em vídeo, aulas gravadas disponíveis para você. Mas tenho certeza que você vai ter uma preparação de qualidade e vai chegar lá, ok? Segundo ponto que a gente vai tratar na nossa conversa hoje, que de repente está martelando na sua cabeça, por que eu devo estudar no Rico Domingues Concursos? Pessoal, olha só uns dados que eu tenho aqui para vocês. Um minutinho. Rico Domingues Concursos aprovou primeiro lugar para técnico da secretaria no último concurso do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que foi em 2011. Foi nossa aluna Patrícia, tenho até o depoimento dela para vocês hoje. Foram mais de 15 mil candidatos e a Patrícia em primeiro lugar, além de outras excelentes classificações. Pessoal, nesse mesmo ano de 2011, tivemos um concurso do Tribunal de Justiça para as comarcas, que antes o TJ ele separava, Secretaria de Comarcas. O primeiro lugar geral de todas as comarcas também foi nosso aluno, o Rômulo. Pessoal, agora em 2014, tivemos um grande concurso aqui em Santa Catarina, que foi o do Ministério Público de Santa Catarina. Para técnico do Ministério Público e para analista do Ministério Público de Santa Catarina em 2014, tivemos excelentes classificações. Os 3 primeiros para analista, 8 dos 15 primeiros para analista. E técnico, pessoal, dos 11 primeiros nomeados, 9 alunos do Rico Domingues. E eu posso dizer uma coisa para vocês? A gente trabalha aqui com qualidade e com ética na divulgação dos resultados também. Se de repente alguém foi aluno do Rico Domingues lá em 2012 e passou no concurso do Ministério Público em 2014, nós não divulgamos o nome dessa pessoa. O Rico Domingues Concursos apenas divulga o nome de alunos aprovados que fizeram o curso específico para o qual foram aprovados, ou que estudaram no Rico Domingues Concursos em até 1 ano da data da aprovação em um dos nossos cursos extensivos.
Se você fez um extensivo aqui em 2010, em 2011, eu não vou divulgar o seu nome se você passou num concurso agora, ok? A gente trabalha com bastante ética nessa divulgação. Pessoal, ética, qualidade, compromisso com o seu sucesso são as palavras aqui do Rico Domingues. São o nosso norte, a nossa essência, é pensando nisso que cada um dos colaboradores acorda e vem todos os dias aqui trabalhar. Eu quero ver você no nosso Hall da Fama. Terceiro ponto que eu vim aqui conversar com vocês hoje, pessoal, foi trazer o depoimento de alguns alunos nossos para te motivar, para você ver que é possível. São pessoas que estavam aqui outro dia, sentados ali na carteira como aluno, e hoje realizaram o seu sonho. Vou trazer 2 depoimentos que eu acho que encaixa bem para você aí, que está estudando para o TJ Santa Catarina, que é o da Patrícia, primeira colocada no último concurso do TJ Santa Catarina para técnico, que é o concurso que muitos de vocês vão fazer, alguns vão fazer analista, outros técnico. E vou trazer o depoimento da Adriana, primeira colocada no Ministério Público de Santa Catarina, agora em 2014, para analista. Espero que as palavras delas ajudem vocês também. Olá, estamos hoje aqui com muito orgulho com a nossa aluna Patrícia Rezende Ribeiro, aprovada em primeiro lugar no concurso do Tribunal de Justiça de Santa Catarina 2011. Foram somente 15 mil candidatos, mas a Patrícia arrasou e ficou em primeiro lugar. Não é verdade, Patrícia? É verdade, né? Primeiro de tudo, parabéns, você merece. Obrigada. Foi muito esforço, muita dedicação, mas a gente já sabe quais são aqueles alunos que vão passar. E você era aquela aluna que a gente tinha certeza, já ficava super bem nos simulados aqui, sempre em primeiro lugar nos simulados, sempre estudando, sempre dedicada. E como é que você está se sentindo agora, que saiu o resultado? Muito feliz. São resultados do meu esforço e do apoio da família e de todo o trabalho junto a vocês aqui no Rico Domingos. A dedicação dos professores, a qualidade do material e tudo isso proporcionou a aprovação. O curso te ajudou bastante, então, nesse caminho? Bastante. E o curso que você fez no TJ, ali na reta final, foi um curso avançado, né, de resolução de questões. O que você acha que o curso avançado de resolução de questões tem de diferente de um curso tradicional? É muito importante para a gente conhecer a banca através da resolução dos exercícios. Além de estudar a teoria, acredito que a execução de vários exercícios vai auxiliar na hora de você controlar o seu tempo para a resolução da prova e para entender o tipo da banca. Né? Sim. Isso vai ser bem interessante. Isso, que cada banca tem o seu estilo próprio, né? E você escolheu qual curso mesmo para estudar para o TJ Santa Catarina em 2011? Pulo do TJ. Você escolheu o Pulo do TJ. Em qual curso? No Rico Domingos, concurso. Rico Domingos Concurso. Por que você escolheu aqui o Rico Domingos Concurso para estar estudando? Por conhecer os professores que aqui ministram aula, né? Uhum. A Débora, o André, o professor Marcos Carro, que são grandes referências em preparação para concurso. E o que você achou assim, da estrutura do curso, do tratamento que foi dado na época do concurso? Você ficou satisfeita? Foi bacana? Sim, no próprio aluno, nas vésperas da prova, isso propiciou que a gente tivesse mais vontade de fazer a prova, uma tranquilidade, uma confiança de tudo aquilo que a gente estudou durante os meses anteriores à prova. E o que você indica agora para quem está se preparando? Eu indico que procure um bom curso preparatório, que estude o edital, conheça a banca, resolva bastante exercícios, e isso vai ajudar na aprovação nos próximos concursos. Sim, com certeza. Então, e como é que você acha assim, que duas coisas importantes assim, que as pessoas às vezes estudam bastante para concurso, mas estudam da forma errada. O que você indica? Primeiro, aonde estudar e como estudar? Aonde estudar, eu sempre procurava um lugar tranquilo e que eu me sentisse confortável. E o que estudar seria basicamente seguir o edital, na parte do direito, ler a lei seca, a teoria e resolução de bastante exercício. Resolução de bastante questões, isso. E que é provas antigas, isso é muito importante, conhecer a banca. Sim, com certeza. Por isso que na reta final, pessoal, é bem importante se atentar para os cursos avançados de resolução de questões, que fazem
fazem bastante diferença, como ajudou bastante a Patrícia. E agora você vai continuar estudando ainda para o outro concurso. Com certeza. E vai estudar onde, Patrícia? Com certeza no Rico Domingos. Vai ser, nossa, uma honra pra gente ter alunos como você aqui presente, estudando aqui com a gente, né? E quando você ficou sabendo da aprovação, como que você ficou sabendo e qual foi a sensação? Eu fiquei sabendo através da Débora, que me deu essa notícia, e foi uma alegria muito grande, porque eu estava com a minha família e pude compartilhar com eles esse grande momento na minha vida. Que bom, Patrícia, parabéns. E agora, com muito orgulho, vestindo a camisa, uma vaga é minha, porque agora realmente uma vaga sua, garantida, não tenha dúvida. E muito sucesso, aproveita agora, descansa um pouco, curte o verão, né, com todo o direito que você tem. E depois vamos estudar ainda para uma conquista maior aí que a gente vai estar junto com você. Isso aí. Parabéns. E sucesso cada vez mais. Obrigada mesmo. Sucesso para vocês também. Sucesso para todos nós. É isso aí, pessoal. E você vai ser o próximo, hein? Estuda, estuda e confia. Pessoal, hoje eu estou aqui com a Adriana, que ficou em primeiro lugar no concurso para analista do Ministério Público de Santa Catarina em 2014. Primeiro lugar para analista administrativo, né, Adriana? Isso mesmo. Primeiro lugar, Adriana, parabéns, um concurso super concorrido. Tanta gente quer morar em Santa Catarina, em Florianópolis. Muita gente querendo trabalhar aqui, querendo um cargo público, né, aqui nessa cidade, e você pega um dos melhores cargos, analista do Ministério Público de Santa Catarina e ainda primeiro lugar. Parabéns! A gente estava aqui no curso, a gente viu a dedicação, o estudo da Adriana, né? E Adriana, como é que foi assim essa sensação de ficar em primeiro lugar? Nossa, é muito bom, né? A gente quando estuda, a gente estuda por uma vaga, né? A gente não pensa muito na colocação. Mas quando a gente consegue o primeiro lugar, a gente tem como se fosse um prêmio extra, né, por toda a dedicação assim de muito tempo, né? Sim, claro. E quando você ficou sabendo assim do resultado, como é que foi? Onde é que você estava? Você estava sozinha, estava com amigos, alguém te avisou? Como é que foi? Eu estava sozinha em casa, mas foi muito emocionante, porque quando sai o resultado, a gente sabe o dia, né? Então a gente fica ali acompanhando sempre, né? E quando saiu e eu consegui confirmar o primeiro lugar, né, foi muita emoção, né? E a gente não sabe para quem que liga primeiro, para quem que a gente conta, mas é uma das melhores notícias que a gente pode dar, né? Sim, né? Vem a gratificação, a satisfação por todo aquele esforço, todo aquele tempo de estudo. Sim, porque né? a gente abre mão de muita coisa no período que a gente fica estudando, né? Sim. Há sempre muito esforço, né? Você é casada, tem filho pequeno. Exatamente, né? Eu tenho uma filha e ela tem 4 anos, né? Mas eu estudo, quando eu comecei a estudar ela tinha 3, então é uma idade que a gente quer acompanhar, mas eu consegui, acho que, lidar bem com isso, né? Para depois agora eu poder dar um futuro melhor para ela. Legal, parabéns, você é uma vencedora mesmo. E como é que você estudava? Como é que era assim a sua rotina de estudo? Bom, quando a gente quer passar, a gente tem que se dedicar plenamente, né? As pessoas pensam que só vir no curso é suficiente. Não, o curso é fundamental, mas a dedicação fora desse horário do curso também é importante. Eu estudava bastante, eu fazia resumo de tudo que eu estudava. Cada resumo eu fazia de uma forma diferente. Eu gostava de fazer cada um de uma cor, num formato de papel diferente, numa folha diferente, porque todo tipo de memória que você puder estimular, né, é importante. Então a memória visual também ajudava bastante, né? E eu também não considerava feriados como os dias que não estuda. Eu estudava todos os dias que eu pudesse. Se o curso abria domingo eu estava aqui. E acho que tudo isso, né, são passos que a gente tem que caminhar mesmo, fazer todo esse tipo de dedicação que a gente, né, puder, porque no final compensa. Verdade. E assim, ó, pessoal, isso que a Adriana falou é importante. Um curso preparatório de qualidade faz toda a diferença. Agora, é fundamental você também estudar, se dedicar. O curso não vai fazer milagre. Você tem que fazer, vai te dar uma direcionada, mas você tem que revisar, você tem que estudar, e seja lá que horas for, né? De madrugada, dentro do ônibus,
enquanto está fazendo um arroz, está olhando a matéria, mas a gente tem que dar aquela revisada para fixar bem o conteúdo. A gente passa a ter uma visão diferente de 15 minutos. Você às vezes fala, eu não tenho tempo para estudar. Sim. Mas a pessoa vem de ônibus, ela pode estar estudando, né? Claro. Ela vem dirigindo, ela passa a pegar carona com alguém para poder vir estudando. Sem dúvida. Né? Vai ver televisão, vê com o livro do lado. Lógico. E assim a gente vai aprendendo a lidar melhor com o tempo. Sim. E estudando bastante. Verdade, aproveitar todo o tempinho que você tiver. E Adriana, essa parte de a gente fazer os resumos teóricos, trabalhar com a teoria é muito importante, mas como é que você vê a resolução de exercícios nessa preparação? Acho fundamental, porque você, quando se prepara, você estuda a matéria de uma forma geral, mas a banca ela tem sempre um perfil, né, uma forma de elaborar as questões, tópicos que ela aborda com maior frequência. Então eu acho importante você fazer o curso de resolução de questões, porque ele meio que fecha, assim, e molda né, o que você precisa para atingir o ápice na prova. Sim, dá aquela direcionada na banca. Exatamente. Pega o jeito, aprende a pensar como a banca. Porque tem questões polêmicas que cada um pensa de uma forma, então quando você lida com a banca diretamente, você sabe exatamente o que ela está pensando e às vezes quando ela lança uma questão nova, você já consegue saber, bom, mas ela pensa de tal forma, então ela deve estar querendo isso aqui. E aí você tem um melhor rendimento. Bem importante esse diferencial aí na resolução de exercícios no seu estudo. E como é que foi a sua experiência aqui no Rico Domingues? Você gostou do curso? Foi como você esperava? O que você achou aqui da escola? Bom, eu fiquei muito satisfeita, porque eu achei os professores muito bem qualificados e me senti muito abrigada, digamos assim. Os funcionários são muito amigos também da gente, a gente é bem recebido e às vezes quando você está cansado, o estudo é constante, um bom dia faz toda a diferença. Então o curso tem todos os aspectos que eu acredito necessários para manter o aluno focado, ele conseguir alcançar o resultado dele, né? Legal. E você trabalhou naquela metodologia de resolução de questões para o Ministério Público, né? Que dá uma direcionada bem legal. Sempre que tem edital aí publicado, pessoal, a gente sempre trabalha com foco bem direcionado na banca, que é o que faz toda a diferença e tem gerado esses resultados legais. Uma dica bem importante aí para os seus estudos, né? Sim. E qual é a dica que você deixa para quem está aí na batalha, quem continua estudando? Estou fazendo a entrevista com a Adriana agora, ela está no concurso agora, final de 2014. Estamos em pleno dezembro, entrando janeiro. O que você dá de dica aí para quem vai ter que passar esse janeiro aí se preparando para um concurso futuro? Bom, nunca desistir, né? Derrotas fazem parte. Não foi meu primeiro concurso. A gente nunca passa no primeiro, é muito difícil. Eu acho que a pessoa tem que ter muita sorte para conseguir passar no primeiro concurso. Então, as derrotas, elas são necessárias para a gente amadurecer, não desistir. É difícil, é cansativo. Você vai ficar frustrado várias vezes, mas isso vai fazer parte e isso vai fazer com que você, nos próximos, tenha um desempenho melhor. Mas o importante é nunca desistir. Né? Você vai ver seus amigos passando e você não, mas o seu caminho está sendo trilhado. Uma hora vai, sim. E agora, quais que são os planos? Bom, nesse momento eu só preciso descansar, porque assim, como eu saí desse ritmo de estudo há pouco tempo, então eu quero agora curtir a minha família, né? A minha filha, o meu marido, porque a gente se priva muito disso, né? E aí pra frente eu almejo, né, outros concursos, mas por enquanto só descansar. Legal, bacana, Adriana. Ficamos bem contentes aí com a sua classificação. A Adriana já vai, no próximo mês, tomar posse no Ministério Público. Já foi nomeada e daqui a pouco já começa a trabalhar. Então agora a gente está entrando no verão, a Adriana vai descansar. Mas e você? Tá na batalha? Segue firme, porque logo logo eu quero você aqui fazendo essa entrevista com a gente, contando a sua história de sucesso. Eu tenho certeza que você consegue. É só fazer como a Adriana falou. Persistência e dedicação. Foco, garra, meta, visão. Eu quero ver você, servidor público. Obrigada, Adriana. Um grande abraço. Obrigada. E você em casa também. Bons estudos. Desejo que vocês tenham muita força, que vocês continuem estudando bastante, que a vitória é certa. Pessoal, vamos para o quarto ponto da nossa conversa de hoje? Vamos hoje para uma aula demonstrativa. Eu vou trabalhar com vocês, então, uma aula demonstrativa que eu espero que dure aí uns 20 minutinhos,
talvez um pouquinho menos, talvez um pouquinho mais, para vocês verem como é que é a metodologia desse curso. Até porque, como eu falei para vocês, algumas aulas teoria com questões e outras avançadas em cima da resolução de questões. Então vamos para um exemplo de como é que funciona mais ou menos uma aula, por exemplo, de direito administrativo. Lembra que eu falei para vocês, meu nome é a professora Débora Rico e eu sou diretora administrativa aqui do curso e professora de direito administrativo. Então vou trabalhar com vocês hoje atos administrativos, com foco na FGV, banca organizadora aí do concurso do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Hoje, nessa aula demonstrativa, o nosso foco vai ser falar sobre a anulação e a revogação do ato administrativo. Mas antes vamos lembrar o que é um ato administrativo? Olha aqui o conceito clássico da doutrina. Atos administrativos são espécies de atos jurídicos unilaterais, manifestação de vontade da administração pública ou de quem lhe faça às vezes, quando esta age no uso, no gozo de função de prerrogativa pública, com o fim imediato de resguardar, transferir, modificar, extinguir, declarar direitos ou impor obrigações. Pessoal, os atos administrativos são as diversas manifestações de vontade da administração pública, quando ela está com função, com prerrogativa pública. Por exemplo, o edital de um concurso público é um ato administrativo. A nomeação de um servidor público é um ato administrativo. Uma licença que a prefeitura concede a um particular é um ato administrativo. Uma penalidade a um servidor público é um ato administrativo. São essas diversas manifestações da administração quando ela está com função prerrogativa pública. Presta atenção, são espécies de atos jurídicos, manifestações de vontade que geram consequências jurídicas. São sempre unilaterais. A administração faz sozinha o ato, não é bilateral. Mesmo quando negociais, mesmo licenças e autorizações. Presta atenção, os atos administrativos são regulados por todo um regime jurídico, um direito diferenciado, que é o direito administrativo. Vocês vão observar que eles têm características diferenciadas. Pessoal, presta atenção, será que todo ato que a administração pública faz é ato administrativo? Não, é só quando ela está no uso, no gozo de função de prerrogativa pública. Senão eu tenho meros atos da administração regidos predominantemente pelo direito privado. E aí a gente tem com o fim imediato de resguardar, transferir, modificar, extinguir, declarar direitos ou impor obrigações. E aí nós temos as diversas classificações desses atos administrativos, ok? Bem, hoje a gente não vai detalhar muito o conceito de ato. Foi só uma introdução para você lembrar o que é o ato administrativo, uma licença, uma autorização, um edital, uma homologação e assim por diante. O nosso foco hoje é falar sobre anulação e revogação, que são duas formas de extinção do ato administrativo. Eu tenho várias formas de extinção do ato administrativo. Essas duas aqui são as que mais caem em prova, a gente vai estar trabalhando com elas hoje. Quando é que eu anulo um ato administrativo? Pessoal, se eu tenho um ato administrativo que é ilegal, ilegítimo, contrário à lei ou ao direito como um todo, eu anulo esse ato administrativo. A administração pública, percebendo que o ato é ilegal, ela tem o dever, a obrigação de anular esse ato. O efeito da anulação é ex tunc. Lembra? Faz tunc, tunc, tunc e retroage. Quica para trás e retroage. Afinal de contas, o que está sendo anulado é algo ilegal, ilegítimo. Cuidado que eu tenho doutrina que diz que o efeito, como regra, é tunc, mas pode ser nunc na anulação. Raríssimo isso cair em prova, mas já caiu na FGV, então preste atenção. Não há direito adquirido, afinal o ato é ilegal, mas eu preservo efeitos perante terceiros de boa-fé. Tanto o judiciário pode anular um ato administrativo na sua função típica de controlar, do controle judicial, mediante provocação, se alguém reclamar com ele, ou a própria administração na autotutela percebe que é ilegal, ela anula, tira o ato de circulação. Qualquer ato pode ser anulado, ilegal, ou qualquer ato ilegal, ilegítimo, pode ser anulado, não importa se ele é vinculado ou discricionário, ok? Pessoal, vamos ver um exemplo para isso ficar mais claro? Olha só.
Imaginem o seguinte exemplo. João das Couves foi nomeado numa universidade. Eu tenho o ato administrativo nomeação. Ele foi nomeado servidor público. O João das Couves passou para professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele, então, é nomeado. Nomeação é um ato administrativo. Gente, ele já está lá dando aula na universidade, mas já passou bastante tempo, já passou 1 ano. E a universidade percebe que esse ato foi ilegal. O que ela tem que fazer? Anular esse ato. Por que o ato foi ilegal, Débora? Vamos imaginar que para esse cargo de professor da UFSC tinha que ter doutorado. E ele, o João, tinha apenas mestrado. O João até estava de boa fé. Por quê? Porque naquela época ele fez tanto concurso que bastava mestrado que ele nem se tocou que aqui precisava de doutorado. Bem, ele até estava de boa fé, mas a UFSC percebe a ilegalidade, o que ela faz? Anula. Ela tem que anular. Essa anulação ela faz na sua autotutela. Ela tem que anular. Pessoal, o judiciário, no controle judicial, se alguém reclamar com ele, também pode anular esse ato. E o efeito da anulação é, como regra, ex tunc, faz tunc, tunc, tunc e retroage a data em que o ato nasceu. De repente, esse professor diz assim, mas eu tenho direito adquirido, eu já estou 1 ano trabalhando, já até comprei um apartamento perto da universidade, financiei. Vende que as coisas aqui estão valorizando. Não tem direito adquirido ele, porque o ato é ilegal. Mas preservam-se efeitos perante terceiros de boa-fé. Quem são os terceiros de boa-fé? Os alunos, que não vão perder o semestre porque o professor não tinha o tal do doutorado, ok? Lembra que na anulação a gente diz como regra efeito ex tunc. Geralmente a gente trabalha só assim em aula, mas a gente tem doutrina que diz que quando esse ato gerou efeitos favoráveis seria nunc. Então aqui seria nunc, o que justificaria ele não perder o cargo. E quando esse ato gerou efeitos desfavoráveis, aí sim seria tunc, protegendo o destinatário do ato. Como regra, vocês levam que é ex tunc na anulação, a menos que a questão falhe. Sempre, em qualquer hipótese, aí você lembra que pode ser que não. Pessoal, imagina que esse professor não está lá 1 ano não, ele já está lá há mais de 5 anos. Está lá há 6 anos. E aí? A UFSC percebe a ilegalidade, pode anular o ato? Se ele estava de boa fé, não. Decai em 5 anos o direito de administração pública anular atos que geraram efeitos favoráveis para o destinatário de boa fé. Mas presta atenção, tem que ser efeitos favoráveis, nomeação gerou efeitos favoráveis, né? É bom ser nomeado, e o destinatário estava de boa fé. Lembra no nosso exemplo que ele estava de boa fé? Ele fez tanto concurso que bastava mestrado que nem prestou atenção? Aí a administração só tem 5 anos para anular. E se ela não anulou? Ocorre a confirmação. O ato vai continuar surtindo efeitos como se legal fosse. Não pode mais ser anulado. Certo? Bem, então, olha lá, recapitulando o que a gente falou. Anulação, um dever da administração quando o ato é ilegal e legítimo, efeito ex tunc em regra, não há direito adquirido, mas preserva o efeito perante o terceiro de boa-fé. No nosso exemplo, os alunos, tanto o judiciário quanto a administração. E qualquer ato vinculado ou discricionário, se ele for ilegal, ele deve ser anulado. E a revogação? Qual é a diferença de anulação para revogação? Gente, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Presta atenção. Revogação, eu tenho um ato que é válido, que é legal, que é legítimo, só que ele não é mais conveniente, oportuno. Aí a administração, por conveniência e oportunidade, revoga, tira de circulação esse ato. Com que efeito? Ex nunc. Lembra? Não retroage, nunca retroage. Afinal, eu estou tirando de circulação algo que é legal, que é legítimo. Preservo o direito adquirido, afinal é algo legal, legítimo. Só os atos discricionários podem ser revogados. Óbvio, né? Pensa num exemplo de um ato vinculado, que é quando a administração não tem margem de escolha. Licença maternidade para uma servidora pública. Nasceu o filho de uma servidora pública. A administração pública tem que conceder a licença maternidade. Essa licença maternidade é ato vinculado.
Tem como a administração pública dizer assim, ah, não é mais conveniente e oportuno dar licença maternidade, tá com muito serviço. O que a mulher vai fazer? Trabalhar com a criança pendurada num canguru? Não dá, né, gente? Então, quando o ato é vinculado, quando a administração não tem escolha em concedê-lo, ela não pode, por conveniência e oportunidade, revogá-lo. Pode anular, se ele for ilegal, mas não revogar por conveniência e oportunidade. Então, só para o discricionário. E só a administração revoga. Senão, o judiciário vai querer se meter no que o executivo faz. Né? Vai ser uma afronta à separação dos poderes. Então, só a administração revoga. Vamos ver um exemplo? Eu tenho um ato administrativo de um prefeito que decreta o fechamento de uma pista para lazer no domingo. Acontece em muitas cidades, né? Eu tenho ali uma região beira-mar da cidade que passam muitos automóveis e de repente o prefeito decreta que uma das pistas no domingo fica interditada para o trânsito de automóveis. Para o pessoal poder andar de patins, de bicicleta mais à vontade. Esse ato é legal, é legítimo, é perfeito, é um ato administrativo, ok. Porém, passado um tempo, 1 ano, 2, 3, 5, 10, não importa, deixa de ser conveniente esse ato. Está dando muito trânsito, o pessoal não está usando muito. Aí o que pode ser feito? Pode ser emitido o ato revogação pela administração pública, que vai tirar de circulação esse primeiro ato que não é mais conveniente e oportuno. Mas esse ato era legal, legítimo. O efeito dessa revogação, então, é daqui para frente, ex nunc, de nunca retroage. Pessoal, só a administração pública na autotutela pode revogar um ato. E a revogação é um ato discricionário. Ela vai avaliar conforme a conveniência e oportunidade. Ela não tem que revogar. Na anulação tem que anular, aqui não. A gente falou que o judiciário não revoga, né? Não revoga. Não no controle judicial dos atos administrativos. Mas, se ele estiver na autotutela, se autocontrolando, revendo seus próprios atos, aí tudo bem, ele pode revogar. Mas aí ele está na função atípica dele. Olha só. O que eu não posso revogar? Isso aqui está na moda, está caindo um monte. Não se revoga. Pensa um pouquinho você aí. Por tudo que a gente já falou da revogação. O que você acha que eu não posso revogar? Pessoal, eu não revogo ato ilegal. Né? Tem que ser legal, legítimo para eu revogar, só não é mais conveniente. Se o ato é ilegal, o que eu faço? Anulo. Eu não revogo ato vinculado, lembra? Eu não revogo a licença maternidade. Só revogo ato discricionário, que é onde eu tenho análise de mérito. Eu não revogo ato que gerou direito adquirido, porque tudo isso aqui é legal, legítimo, protegido. Eu não revogo ato extinto, que já exauriu os seus efeitos, consumado. Já está extinto, para que eu vou revogar? O efeito ex nunc. E eu não revogo ato meramente enunciativo, uma certidão. Não tem como revogar. Gente, como é que eu vou revogar uma certidão de óbito? Ah, não é mais conveniente. A taxa de mortalidade está muito alta, vamos revogar a certidão de óbito porque não é mais conveniente. Não dá. É só a cópia de um registro, assim como um atestado, não pode ser revogado. Recapitulando, revogação é uma faculdade, uma opção da administração quando o ato é válido, é legal e legítimo, mas não é mais conveniente e oportuno. Efeito ex nunc, de nunca retroage. Preserva-se o direito adquirido e só os atos discricionários podem ser revogados pela própria administração pública e ponto. O judiciário não revoga, não na função típica. Se a questão fala judiciário de forma geral, está falando da regra que é a função típica dele. E aí não revoga. Nunc, lembra de nunca retroage. Ok, pessoal? Vamos fazer agora algumas questões da FGV, que é a nossa querida banca aí para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Vamos ver então. Leia o fragmento a seguir. A administração deve, tananã, seus próprios atos, quando eivados, contaminados, de vício de, tananã. E pode, tananã, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do fragmento. E aí, você já sabe? A administração deve, quando eivados de vício de, ela deve o quê?
Deve e pode. Ela deve anular seus atos quando ilegais. Lembra, ela percebe que o ato é ilegal, ela tem o dever de anular. Quando eivados de vício de legalidade. Então já temos a resposta. Anular quando ele tem vício de legalidade. E pode revogá-los por conveniência e oportunidade. A revogação é uma faculdade e a anulação é uma obrigação a princípio. Certo? Tranquila essa, né? Vamos para a próxima. No que concerne à doutrina dos atos administrativos, assinale a afirmativa correta. A invalidação, em regra, gera efeito ex nunc, convalidação nunc, revogação sempre gera efeito ex nunc, invalidação sempre tunc, invalidação nunca nunc. Efeito ex nunc, de nunca retroage, é para quem? Revogação. Revogação é sempre ex nunc. Lembra que a gente lembrou daquela dica? Nunc, de nunca retroage. É sempre efeito ex nunc, nunca retroage, na revogação. Afinal, na revogação eu estou tirando de circulação algo que é legal e legítimo. E na anulação? Lembra que a gente estudou da anulação? A anulação, a regra é qual efeito? Revogação nunc, anulação, a regra é tunc. Faz tunc, tunc, tunc e retroage. A regra. Mas na anulação ou invalidação, às vezes eu posso ter o efeito nunc. Tem doutrina que entende que eu tenho o efeito nunc na anulação. Quando eu estou tirando de circulação um ato que gerou efeito favorável. E quando o ato não gerou efeito favorável, é que seria tunc mesmo. Como regra, pessoal, você lembra que a anulação é tunc e a revogação é nunc. Mas se a questão vem com invalidação, aqui ó, invalidação é sempre tunc, invalidação a gente está querendo dizer anulação, é sempre tunc? Sempre não. Se não tivesse o sempre, estaria certo? Estaria, porque quando eu não tenho sempre, é a regra. E a regra aqui seria tunc. Certo? Então tá bom. O que é convalidação, Débora? O vício, o defeito que ele tem dá para consertar. Ok? E aí esse conserto, essa convalidação tem efeito ex tunc também. Faz tunc, 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 retroage, mas isso a gente vê com detalhes lá em convalidação. Mais uma questão. Com relação aos temas revogação e anulação dos atos administrativos, assinale a afirmativa correta. Os efeitos da anulação retroagem à data do ato. Tá certo isso aqui? A anulação tem efeito retroativo? A anulação tem efeito retroativo. Lembra? A anulação é ex tunc, faz tunc, tunc, tunc e retroage à data em que o ato nasceu. Ai, Débora, mas a gente acabou de ver que nem sempre. Sim, nem sempre. Mas a questão colocou sempre? Colocou em qualquer hipótese? Não, a questão foi genérica. Quando a questão é genérica, leia-se um em regra no meio dela, mesmo que o em regra não apareça. Letra B. A revogação não pode ser anulada. Pode. Se o ato revogação foi ilegal, ele deve ser anulado. Qualquer ato ilegal deve ser anulado. Então, se o ato revogação em si for ilegal, ele deve ser anulado. O judiciário tem o dever de revogar os atos administrativos ilegais. Para começar, de forma geral, o judiciário revoga? Não, né? O que ele faz? Anula. Eu revogo o ato ilegal? Não, né? O que eu faço com o ato ilegal? Anulo. O que eu revogo é ato que é legal, porém não é mais conveniente e oportuno. Um ato administrativo que já exauriu os seus efeitos pode ser revogado? Não. Lembra, eu não revogo o ato ilegal, eu não revogo o ato extinto que já exauriu os seus efeitos. Não tem porquê, a revogação tem efeito ex nunc, de não retroage. Somente os atos administrativos vinculados podem ser anulados. Lembra que eu anulo qualquer ato, vinculado ou discricionário? Se esse ato for ilegal, ilegítimo, se ele tiver um vício, um defeito. Então, realmente, a letra A que está correta. Número 4. Leia o fragmento a seguir. O direito da administração de tananã, os atos tananã, de que decorram efeitos favoráveis para o destinatário, decai em tananã.
contado da data em que foram praticados, salvo comprovada tananã. E aí, o que vocês acham? O direito da administração de anular os atos administrativos que decorram efeitos favoráveis para o destinatário de boa-fé, não botou aqui, decai em quanto tempo? 5 anos. Contado da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Ah, tá, ele não botou aqui destinatário de boa-fé, porque no final ele botou o salvo má-fé. Então aqui, ó, 5 anos, né? Agora, só vai decair se o ato que está saindo fora... só vai decair se o ato ilegal gerou efeito favorável para o destinatário. E se ele estava de boa-fé, ou seja, salvo comprovada má-fé. No que concerne ao princípio da autotutela, analise as afirmativas a seguir. A autotutela poderá envolver o reexame de mérito de atos administrativos. Gente, o que é a autotutela? Autotutela quer dizer que a própria administração pública pode rever os seus atos, anulando aqueles que são ilegais ou revogando aqueles que não são mais convenientes e oportunos. A gente tem até súmula do STF falando sobre essa autotutela. A própria administração pode rever os seus atos. E aí, cuidado que quando a questão fala na autotutela, ela às vezes até diz assim, ó, a administração pode anular os seus próprios atos quando ilegais. Pode, tá certo. Mais do que deve, mais do que pode, deve. Mas ela não deixa de poder fazer isso, de ser um poder dela, diferente de nós particulares que não. Então, a administração pública na autotutela pode rever os seus atos, anulando os ilegais e revogando os que não são mais convenientes. Então, pode envolver o reexame de mérito? Sim, no reexame de mérito, o que ela faz? Revoga. A autotutela poderá envolver a revisão de ato ilegal? Sim. Pela anulação ou pela revogação? Pela anulação, né? Ato ilegal, anulando. A autotutela tem um de seus limites no Instituto da Decadência. Sim, acabamos de ver, decai em 5 anos o direito dela anular atos que geraram efeitos favoráveis para quem estava de boa-fé. Então, letra A. Todas as afirmativas estão corretas. Pessoal, esse foi uma pequena aula demonstrativa de como que ocorre aqui o nosso curso para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Força, garra, meta, dedicação. Eu quero ver você aprovado nesse concurso do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Você pode, você consegue. Basta ter disciplina, dedicação. O verão tá aí, gostoso, praia, passear, mas eu quero ver você focado. Eu tenho certeza que a recompensa vai valer a pena. Um grande abraço e espero que a gente se encontre mais vezes aí por esse janeiro e fevereiro, né? Grande abraço.